Olá, caro aprendiz. Vamos aqui então entender um pouquinho da lógica, depois de entender o registro do MRP, vamos entender a lógica de cálculo do MRP, ou aquilo que a gente chama de explosão do MRP. Eu mostro aqui para você a estrutura ou pedaço da estrutura do produto aqui da lapiseira. A lapiseira então é composta por um miolo, né? Dentro na montagem da lapiseira vai um miolo. Dentro desse miolo a gente tem um miolo interno e 4 grafites. E dentro do miolo interno a gente tem um suporte de garra e 3 unidades de garra. Vamos então agora imaginar que eu tenho um planejamento de produção, um plano de liberação de ordens de lapiseiras, que considera que no segundo período ou na segunda semana a gente tem 300 lapiseiras sendo produzidas, ou um plano de liberação de ordens de 300 lapiseiras, 200 na semana 4, 500 na semana 7, 500 na semana 8 e 1000 lapiseiras na semana 10. Bom, para produzir essas lapiseiras, esse plano de liberação esse plano de produção de lapiseiras, a gente vai, obviamente, ter uma necessidade de miolos. Então, a primeira pergunta, quando os miolos vão ser necessários? Quer dizer, uma vez que eu tenho um plano de produção de 300 lapiseiras na semana 2, em que momento eu vou precisar dos miolos para montar essas 300 lapiseiras? Eu vou precisar desses miolos na própria semana 2. Eu não preciso deles antes disso. Eu preciso dos miolos na semana 2, momento no qual eles vão ser necessários, vão ser consumidos para a montagem das lapiseiras. Então, nesse momento, na semana 2, eu tenho uma necessidade bruta de 300 miolos para produção das 300 lapiseiras. Quer dizer, nesse momento aqui, alguém vai lá na posição de armazenagem de miolos, vai pegar esses 300 miolos e vai levar para a linha de montagem de lapiseiras para que as 300 possam ser montadas. Mesma coisa aqui na semana 4, então a gente tem uma necessidade bruta de 200 miolos, 500 na semana 7, 500 na 8 e 1000 miolos na semana 10. Muito bem, no caso aqui do miolo, a gente tem um lote mínimo de 300 unidades, esse é um parâmetro, né, desse produto. Então, quando eu monto no mínimo 300 miolos, o lead time de montagem é de uma semana, e ele não tem estoque de segurança, ou seja, eu posso fazer o planejamento considerando que o estoque vai até 0. Eu tenho em mãos 350 miolos, isso que indica que esse número que está destacado, né? O número de estoque em destaque é o estoque em mãos que a gente tem em mãos no momento em que está sendo feito esse planejamento. Muito bem, então o que vai acontecer na semana 1? Na semana 1 não vai acontecer nada, eu não tenho consumo nem chegada de miolo, então eu vou terminar a semana com os mesmos estoques, com a mesma quantidade de estoque que eu comecei. Agora, na semana 2, eu já vou ter uma necessidade aqui de 300. Tenho 350 em mãos, vão sair 300, então eu fecho a semana com quantos itens? 50. Só lembrando, né, a gente vai considerar que todos os registros, todos os números que aparecem aqui no registro do MRP, eles representam uma ação que acontece no início da semana, ou durante a semana. Agora, o estoque, ele representa sempre o fechamento da semana. Então, esse 50 aqui significa que na semana 2, de acordo com o nosso plano aqui para o miolo, a gente vai terminar com 50 unidades. Semana 3 não acontece nada, eu termino com 50. Na semana 4, estou fechando a 3 com 50. Na semana 4 vai ter um consumo de 200, né? Tem a necessidade bruta de 200. E agora? Bom, agora eu preciso receber esse produto aqui na semana 4. Então, aqui na semana 4, eu vou fazer o quê? Eu vou planejar uma chegada de um lote, né, de que é no mínimo 300 unidades. Então, eu vou receber 300 aqui, com os 50 que tinha sobrado da semana passada, semana 3, 350, vou ter um consumo de 200, sobra quanto? 150 unidades. Muito bem, agora, esse 300 aqui representa o momento em que eu planejo a chegada. Então, eu estou dizendo, olha, na semana 4, tem que chegar a 300. Mas esses 300, para chegarem na semana 4, eles precisam ter começado a ser produzidos antes. Quanto antes? Uma semana, que é o lead time aqui do miolo. Então, na semana 3, eu tenho uma liberação de ordem de produção planejada. Então, eu tenho, pelo meu plano, na semana 3, eu vou mandar a minha fábrica produzir, montar 300 miolos. Esses 300 miolos vão levar uma semana para ficarem prontos. Então, no começo da semana 4, eles entram em estoque. Muito bem, então na semana 5 não acontece nada, na 6 não acontece nada. Na semana 7, de novo, eu vou ter aqui um
uma necessidade de 500, que não vai ser atendida. Então, de novo, eu vou ter que planejar o recebimento de uma ordem. Eu vou ter uma ordem planejada aqui chegando. De quanto tem que ser essa ordem? 600? Não, 350. Por quê? Porque a restrição aqui não é lote múltiplo, é lote mínimo. Então, 350 eu tenho que receber aqui. Se eu receber os 350 com 150, vai dar 500, que vão ser consumidos aqui por essa necessidade bruta na semana 5. Vou terminar com 0. Joia. Terminei com 0, então... pera lá. Antes de ir para a semana 8, a gente estava esquecendo aqui. Antes de ir para a semana 8, a gente tem que liberar a ordem de planejamento. A ordem de produção. Então, a ordem de produção dessas 350 precisa acontecer uma semana antes, aqui na semana 6. Então, eu libero a ordem de produção na semana 6 para ela ficar pronta aqui na semana 5, na semana 7. Mesma coisa aqui, então, na semana 8, eu preciso receber 500 para poder atender essa necessidade bruta, dado que eu estava terminando com estoque 0. Então, vai acabar 0 de novo. Esses 500, para chegarem na 8, precisam ter sido liberados na 7. Na semana 9 não acontece nada. E na 10, de novo, eu preciso receber 1.000 para terminar com esse estoque de 1.000. E preciso liberar isso daí uma semana antes, na semana 9. Então, o resultado do planejamento do miolo é essa última linha aqui. Quer dizer, a gente... depois de ter feito o cálculo do MRP desse registro, a gente sabe que existe um plano de montagem, um plano de produção de miolos, dizendo que a gente vai ter que produzir 300 miolos na semana 3, 350 miolos na semana 6, 500 na 7 e 1.000 miolos na semana 9. Esse daí, então, é o plano de produção dos miolos. Agora que eu fiz o cálculo do miolo, né, então eu posso partir para o cálculo do miolo interno e da grafite. Por quê? Porque eu sei agora qual que é a necessidade bruta desses caras. Porque eu sei quanto e quando o pai dele vai ser produzido. Então vamos voltar lá agora para a grafite. A grafite, a gente tem 4 unidades de grafite para produção de cada miolo. Então aqui na semana 3, o plano é produzir 300 miolos. Quando que vai ter consumo de grafite? Na semana 3, justamente na semana em que a produção do item pai está acontecendo. Então, a liberação de ordem do pai vira necessidade bruta do filho, na mesma semana, no mesmo momento, certo? Então, o momento que eu mando produzir o pai é o momento que eu tenho o consumo do filho. Então, aqui na semana 3, tem a produção de 300 unidades de miolo, vou ter um consumo de 1.200 miolos. Na semana 6, 350 vezes 4.400, 2.000 na semana 7 e 4.000 na semana 9. No caso da grafite, a gente já tem uma restrição diferente de compra. Quer dizer, um fornecedor que me entrega lotes múltiplos de 500. O lead time desse fornecedor é de 2 semanas e o estoque de segurança de grafite agora é 250 unidades. Quer dizer, agora, para mim, para o plano, né, o MRP vai fazer o cálculo para que o estoque projetado de grafite nunca fique abaixo de 250. 250 é o novo zero no caso da grafite. Né? Quer dizer, toda vez que o estoque for chegar em 250, ou for ficar abaixo de 250, a gente precisa de uma chegada. Então, considerando aqui o estoque em mãos de grafite no momento do planejamento de 250 unidades... Então, a gente começa a fazer o cálculo. Na semana 1 não acontece nada, na semana 2 não acontece nada. Na semana 3, a gente tem uma necessidade de 1.200 grafites. Olha só, a gente tem em mão 250, vão sair 1.200, quantas faltam? Faltam 950 unidades. Então, eu preciso planejar aqui a chegada de 950 unidades? Não, né? Eu preciso das 950 unidades mais os 250 de estoque de segurança. Então, na verdade, eu preciso que cheguem aqui 1.200. Então, o número que eu vou planejar aqui é 1.200? Também não. Por quê? Porque esse item tem uma restrição de lote múltiplo de 500. Então, eu vou ter que receber aqui, vou ter que planejar o recebimento de 1.500. São três caixinhas, né, três caixas de grafite. Recebendo os 1.500 com os 250 que eu já tinha em estoque e considerando que vão ser consumidas, né, 300 grafites para a produção desses miolos aqui, a gente vai terminar então com 550 unidades. Dado que esse fornecedor leva 2 semanas para entregar o produto, para que eu receba aqui no começo da semana 3, eu preciso liberar essa ordem de compra quando? 2 semanas antes. Então, eu vou fazer a compra
agora, né, na semana 1. Eu vou comprar 1.500 grafites, elas vão chegar aqui na semana 3, então, para compor o estoque e atender essa necessidade bruta. Na semana 4 não acontece nada, nem na 5. Na semana 6, a gente vai ter um consumo de 1.400 grafites. Considerando as restrições de lote múltiplo e estoque de segurança, a gente vai ter que receber 1.500 grafites novamente. Vai terminar com um estoque de 650, 1.500 mais 550 menos 1.400, sobram 650. E preciso liberar essa ordem de produção 2 semanas antes. Na semana 7, eu vou ter um consumo de 2.000 grafites. De novo, para atender essa necessidade bruta, eu vou precisar receber aqui 2.000 grafites. Vou acabar de novo com o estoque de segurança de 650. Né? Por que não 1.500 grafites? Se eu recebesse aqui 1.500 grafites, o estoque final aqui da semana 7 seria quanto? 150. 150 infringe o meu estoque de segurança, então não posso receber apenas 1.500 grafites. Que seriam 3 lotes, né? Eu preciso receber 4 lotes, preciso receber as 2.000 grafites. Semana 8 nada, semana 9 acontece a mesma coisa, termino com as mesmas 650 e semana 10 não acontece nada, fecho com as 650. Agora a gente faz o mesmo raciocínio para o miolo interno. O miolo interno é filho do miolo. Então, para eu calcular as necessidades brutas de miolo interno, eu preciso olhar os momentos em que existe produção de miolo. Presta atenção. Quer dizer, o momento em que acontece a produção de miolo é que gera a necessidade bruta de miolo interno. É na produção, não é no consumo. Então, na semana 3, eu tenho a produção de 300 miolos. Vou ter o consumo de quantos miolos internos? 300, né? É um miolo interno para cada miolo. Então, eu vou ter o consumo de 300. Na semana 7, eu tenho produção de 300... Na semana 6, perdão, 350 miolos são produzidos. Vou ter o consumo aqui de 350 miolos internos. Na semana 7, agora, 500 miolos. 500 miolos internos sendo consumidos, necessidade bruta. E na semana 9, 1.000 miolos internos serão necessários, né? Aqui no caso do miolo interno, a política é lote a lote, ou seja, não tem nenhuma restrição, eu posso produzir a quantidade que eu quiser, 10, 25, 12, enfim, não tem restrição de lote. O lead time é um lead time maior, são 3 semanas, e o estoque de segurança aqui 300 unidades. Aqui eu tenho uma informação adicional, que é um recebimento programado. O que significa esse recebimento programado? É uma ordem que já foi liberada, quer dizer, é uma ordem que já está sendo produzida pela minha fábrica. Né? Essa ordem aqui está planejada para chegar no começo da semana 3, ou seja, ela foi, como o lead time é de 3 semanas, ela foi liberada, 1, 2, ela foi liberada na semana passada. Né? A liberação dela está caindo aqui no passado. Então, essa é uma ordem que vai chegar e vai entrar no estoque. Essa é a diferença dos recebimentos programados para o recebimento de ordens planejadas. Né? A planejada ainda não foi liberada, o recebimento programado já. Considerando então o estoque em mãos, né, no momento em que eu estou fazendo o planejamento hoje de 300 unidades, esse cara vai, semana 1 e 2 não acontece nada, vai terminar com 300. Na semana 3, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma necessidade bruta de 300, que vai ser atendida por esse recebimento, que está programado para a semana 3. E então eu vou terminar com as 300 unidades de estoque, nenhum problema com o estoque de segurança. Semana 4 e 5 não acontece nada, e na semana 6? Na semana 6 vai sair 350. Então eu preciso receber quanto aqui? Bom, para manter, né, 300 unidades em estoque, que é o meu estoque de segurança, eu preciso receber os 350. Como esse cara tem um lead time de... Bom, 350. Se eu receber aqui na semana 6 350, eu vou terminar a semana 6 com estoque de 300. Lembrando, a linha do estoque é a única linha que a gente mostra aqui no MRP o fechamento do estoque. As outras, a gente está falando sempre de alguma coisa que está acontecendo no começo da semana. O estoque é o fechamento. Eu fecho com 300 unidades. Para receber essas 350 unidades na semana 6, eu preciso, 3 semanas antes, estar fazendo a liberação da ordem de produção de miolo interno. Então, quanto tempo? Vamos ver aqui quando vai cair. 1, 2, 3. Então, no início da semana 3, eu libero uma ordem de produção de 350 unidades. Para que elas cheguem no começo da semana 6 e me ajudem a atender essa necessidade bruta aqui que vai acontecer durante a semana 6.
Na semana 7 a mesma coisa, para manter o estoque de 300 a gente precisa receber 500, que vão ser liberadas 3 semanas antes, lá na semana 4. Semana 8 não acontece nada, na semana 9, novamente a gente tem um recebimento aqui, precisa planejar o recebimento aqui no começo da semana 9, para manter o estoque em 300, então 3 semanas antes a gente tem que liberar essa ordem de produção. E fecha com um estoque de 300. Mais uma vez aqui, eu relembro o resultado, né, de novo, do cálculo do MRP para o miolo interno, tem como resultado o plano de produção desse cara. Quer dizer, é o plano de liberação de ordens. Então, o nosso plano de liberação de ordens pelo MRP para esse miolo interno, qual que é? É ter uma produção de 350 unidades na semana 3, 500 na semana 4 e 1.000 unidades na semana 6. Esse é o plano de produção desse cara. Então, aqui a gente tem, eu vou deixar aqui o resultado para vocês dos outros itens, mas a lógica é bastante semelhante, não vou repetir aqui para vocês, vocês podem conferir aí depois o cálculo dos itens abaixo. Joia? Boa sorte e até mais.